Este é o dia que o Senhor fez, por isso devemos nos alegrar e nos regozijar nele. Saudamos a todos os queridos irmãos e irmãs com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E também saudamos aqueles que nos assistem pela internet, desejando que Deus os abençoe também ricamente aí onde estão. Nós estamos aqui porque temos uma viva esperança em Cristo Jesus, porque depositamos a nossa fé unicamente nele, e por isso o cultuamos e o adoramos, porque ele é o nosso Deus, único, suficiente e verdadeiro. Esse era o testemunho da igreja em Tessalônica, e esse é o nosso testemunho hoje aqui também. Eu convido os irmãos e irmãs para abrirem comigo as suas Bíblias na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, e nós leremos responsivamente esse primeiro capítulo. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, todo o primeiro capítulo, que vai até o versículo 10, faremos uma leitura responsiva desse texto. Vamos nos colocar de pé, irmãos, para fazermos essa leitura, então, alternada. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações sem cessar. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. De sorte que vos tornaste o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Amém. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Nós vamos orar, vamos falar com Deus, esse Deus que é vivo e verdadeiro, está em nosso meio. Eu vou pedir a nossa irmã missionária Jaqueline para nos dirigir a Deus nesta palavra de oração. Oremos, irmãos. Pai, nós estamos aqui em Tua casa, com o coração alegre, felizes porque o Senhor nos alcançou com a Tua maravilhosa graça, Senhor. Que o Senhor nos traz, ó Pai, aos nossos corações a esperança de vivermos eternamente contigo, ó Pai. Agradecemos porque temos a Tua palavra em mãos, podemos manuseá-la e lê-la de forma livre, ó Pai, divulgá-la entre as outras pessoas. Obrigado, ó Pai, e que seja ela que nos instrua nessa manhã, trazendo aos nossos corações aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã, Senhor. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Ainda em pé, irmãos, vamos louvar ao Senhor, cantando o hino de número 10, louvemos ao Senhor.
Sentai-vos, irmãos. Abriremos agora as nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, onde leremos do verso 1 até o verso 9. Aqui está o contexto da fundação ou da plantação dessa igreja em Tessalônica. Lemos a primeira carta de Paulo a esses crentes que já se reuniam ali, e agora vamos ver como essa igreja foi ali organizada, fundada. Diz assim a palavra do Senhor, Atos 17. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este dizia a ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando, estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem essas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Nós vamos nos recolher a um momento de oração silenciosa na presença do Senhor, onde vamos interceder, suplicar as bênçãos do Senhor sobre aqueles que estão passando por dificuldades, problemas, provações, as famílias enlutadas, aqueles que estão enfrentando problemas sérios na vida, crendo que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pensamos ou pedimos. Nos lembrando também a partir desse texto, que há muitos missionários e alguns que a nossa igreja sustenta, que estão nos campos passando também por privações, perseguições, onde há dificuldade de se pregar o Evangelho, há uma forte oposição. Vamos estar intercedendo pelos nossos missionários e por aqueles que estão nesses campos que trazem também tanta dor, tanto sofrimento para muitos. Curvemos a nossa fronte, então, em oração silenciosa e busquemos ao Senhor nesse instante. Te louvamos e te bendizemos, ó Senhor, porque Tu és um Deus de amor e de bondade. E o Senhor nos tem sustentado com a Tua graça e com a Tua misericórdia. Obrigado porque podemos nos achegar diante do Teu trono de graça para buscarmos socorro. E esta é uma ocasião propícia, Senhor. Estamos reunidos para Te adorar, para Te bendizer, para reconhecer que Tu és o nosso Deus, único, vivo e verdadeiro, que operas maravilhas, que
tem os teus planos e propósitos, os teus pensamentos e os teus caminhos, e que estão acima dos nossos. Mas nós suplicamos a Ti, Senhor, porque o Teu Filho Jesus Cristo nos ensinou, com o seu exemplo e com a sua palavra, a Te buscarmos, a insistirmos, ó Deus, a batermos, para que possamos encontrar o socorro necessário para a nossa vida. Ensina-nos nesta manhã a estarmos também totalmente dependentes e resignados diante da Tua presença e diante da Tua santa vontade. Que possamos entender o Teu querer, principalmente, ó Deus, quando o Senhor diz espere, quando o Senhor diz não, quando o Senhor diz ainda não é a hora, para que possamos esperar com paciência, possamos ter esperança na Tua graça e na Tua misericórdia. Ouve, Senhor, a nossa súplica, que o Teu povo ergue nesta hora, colocando os seus desejos mais íntimos e as suas necessidades, pois assim as reconhecemos, ó Deus. Mas suplicamos o Teu favor, suplicamos que o Senhor nos acolha. Abençoa, Senhor, os nossos missionários, nos mais diversos campos, aqueles, ó Deus, que têm enfrentado lutas e provações, perseguições, ó Deus, oposição ao Teu Evangelho. Mas cremos que ele avançará pelo Teu poder e pela ação poderosa do Teu Santo Espírito, porque o Senhor tem os seus escolhidos. Pai Santo e querido, nós clamamos também pela nossa pátria, pela nossa nação, principalmente neste ano em que teremos eleições, ó Deus, que o Senhor dirija e conduza o Teu povo e coloque governantes, ó Deus, segundo o Teu coração. Perdoa, Senhor, as nossas faltas e fica conosco, nós Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos unir as nossas vozes, ainda nesse espírito de oração, para declarar e confessar: eu creio, Senhor, na divina promessa. Sentados mesmo como os irmãos se encontram, vamos louvar ao Senhor com este hino.
Esses dois textos que lemos hoje pela manhã são a base da mensagem que temos agora. Alguma criança a mais para ir com a Jaqueline? A Jaqueline tem uma mensagem preparada também para as crianças, além da Emily, que está ali ao lado. Três semanas. Foi o tempo que Deus concedeu para que os missionários estivessem na cidade de Tessalônica. Uma cidade daquela região que naquele tempo se chamava Macedônia. E o local principal onde o Evangelho foi anunciado foi a sinagoga. E lendo as Escrituras junto com os judeus, o apóstolo e missionário Paulo anunciava a eles que Deus cumpriu as suas promessas. Deus enviou o seu prometido, enviou o Messias, o ungido, o Cristo. E Jesus é Ele. E esse anúncio que foi compartilhado ali, e que também extrapolou as paredes da sinagoga, e ganhou também os ouvidos dos habitantes de Tessalônica, de alguns dos moradores daquela importante cidade, de forma que o poder daquela mensagem, o poder que transforma vidas, alcançou aquelas pessoas. E pessoas entenderam e se converteram àquilo, aquele poder, aquela mensagem. Tessalônica, que como as cidades do mundo de então, era uma cidade também cheia de idolatria. Os romanos, eles eram pessoas que davam lugar a todo tipo de proposta religiosa. E Tessalônica era uma das cidades onde a idolatria também era forte. Mas aquelas pessoas entenderam que não há outro Deus, além desse Deus que cumpre as suas promessas. Entenderam a consistência da mensagem que há nas Escrituras, que falam do Messias. E assim, alguns frequentadores da sinagoga converteram-se a Jesus Cristo, entregaram-se ao Senhor Jesus. Alguns outros também, que tinham alguma afinidade e que ouviram aquela mensagem, também o fizeram. Muitos gregos, não só judeus, mas muitos gregos. E muitas mulheres distintas. Pessoas que tinham projeção naquela sociedade. E esse foi o grupo que formou a nova igreja naquela cidade. Tão pouco tempo nós podemos pensar, 3 semanas, 3 sábados, mas tempo suficiente para que Deus implantasse naquela cidade de Tessalônica a igreja dele. E uma igreja que ele quis que se transformasse numa propagadora do Evangelho. Então eu volto a chamar a sua atenção para o texto, que foi escrito cerca de 6 meses depois daqueles acontecimentos, daquele tempo
que Deus promoveu para que os missionários ficassem em Tessalônica. Cerca então desses 6 meses passados, o apóstolo Paulo, agora na cidade de Corinto, escreve a primeira carta a eles, aos Tessalonicenses. E quando nós damos atenção a esse texto, nós percebemos 3 características que fez com que aqueles irmãos se tornassem propagadores, que o Evangelho passasse a repercutir a partir deles na Macedônia e também na Acaia, região que nós conhecemos hoje como Grécia. E a palavra de Deus se divulgou, se espalhou. E eu acredito que nós encontramos aqui algo precioso para nós também. Esse é o 3º domingo do ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo de 2014. 3 domingos já se passaram desde que Deus nos deu esse novo ano. Qual é a perspectiva que nós temos então adiante de nós? Eu entendo que se nós, olhando para esse texto, compreendermos essas 3 características, Deus pode fazer algo grande em nossas vidas pessoais, mas também em nossa vida como igreja. O apóstolo Paulo, ele usa essas expressões aqui no versículo 3. O que marcou e o que pode ainda marcar a vida de uma igreja? Ele fala sobre a fé operosa. Quando Jesus Cristo faz sentido em nossa vida, e esse sentido faz com que nós nos convertamos, nos alteremos a nossa rota, o nosso caminho, porque conversão é uma alteração. É quando nós estávamos indo em uma direção e entendemos que aquela direção não é mais boa, não nos serve mais. Isso é que é conversão. É entender que é preciso alterar a rota, o caminho. Porque Deus nos mostra isso. Nos diz. A conversão deles se deu porque eles estavam indo na direção dos ídolos. E agora eles desistiram dos ídolos para servirem o Deus vivo e verdadeiro. A idolatria é o nosso caminho comum, é a rota comum dos seres humanos. A idolatria é quando nós queremos um Deus à nossa imagem e semelhança. Quando nós queremos fabricá-lo, quando nós queremos controlá-lo. Isso é idolatria. E nós ainda estamos sujeitos a ela todos os dias. Não é apenas assunto do passado, mas é uma tentação que está conosco. Quando o Deus vivo e verdadeiro toma o lugar, ou melhor dizendo, quando outros valores tomam o lugar do Deus vivo e verdadeiro, aí nós vivemos em idolatria. Mas a conversão, essa mudança de caminho, essa nova proposta de vida, tem as suas características. Esta fé, ela se demonstra por ser uma realidade vivencial, existencial, prática
concreta para o nosso cotidiano. Por isso, ele usa esse adjetivo operosidade. Uma fé que se traduz em operosidade, em trabalho, em prática. Essa é uma característica fundamental da fé que Jesus Cristo nos dá, da conversão a Cristo. Nós não ficamos mais alheios aos desafios, nós não ficamos mais numa situação de apatia, mas nós abraçamos o trabalho de Deus. Quando Jesus Cristo faz sentido em nossa vida, nós somos movidos. Nós não queremos mais ficar afastados do que interessa a Cristo, nós queremos participar. A nossa vida agora ganha esse valor, essa dimensão, de tal forma que nosso desejo é fazer parte do projeto de Deus, da proposta de Deus. E nós queremos isso. Nossa fé opera, nos leva, nos move. Então aqui cabe a gente se perguntar: minha fé tem me levado a ser operoso, a ser participante do trabalho de Cristo? É uma pergunta importante. Porque quando nós olhamos para a vida desses irmãos retratados lá em Atos e aqui também, quando o Evangelho chegou para eles, houve uma perseguição. Eles foram perseguidos. Jason e alguns outros foram arrastados em público e foram levados diante de um tribunal e foram falsamente acusados. E eles então tiveram de pagar um preço. Jason poderia ter dito: não, eu não tenho nada a ver com esse pessoal aí. Esses que têm transtornado o mundo, olha, eu não quero saber mais disso. Mas Jason não fez isso. Ele não voltou atrás. Nem os que com ele estavam lá sendo acusados, envergonhados. Ele ficou firme. E para se ver livre daquela acusação, ele teve de pagar fiança. Jesus Cristo lhe custou o pagamento de uma fiança, para que ele pudesse ser livre de uma falsa acusação. Essa é uma fé que realmente tem algo a nos dizer hoje. Que nos desafia. Que faz com que a gente se pergunte se essa de fato é a fé que temos. Que opera, que realiza para a glória de Deus, para o benefício do nome do Senhor Jesus. Mas há uma segunda característica, que é um amor abnegado. A palavra amor é uma palavra que precisa sempre de explicação, de definição.
Os gregos tinham 4 termos para nos ensinar o amor. E aqui o apóstolo Paulo usa um termo, e não apenas o usa, mas faz questão de qualificá-lo, de explicar sobre o que ele está dizendo. Como também ele faz lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13. O amor abnegado é aquela atitude que nos faz abrir mão de direitos e vontades pessoais, ainda que sejam justos esses direitos e essas vontades, a fim de algo maior do que os nossos direitos e a nossa vontade. É doar aquilo que podíamos legitimamente guardar e reter. Usar o nosso tempo como nos convém, porque temos direito de fazê-lo, mas usar o nosso tempo para a conveniência do reino de Deus, da causa de Jesus Cristo. Isso é amor abnegado. O amigo do apóstolo Paulo, apóstolo como ele, e agora convido você, porque ele nos ajuda a entender isso aqui. Abra comigo, por favor, na primeira carta de João, na primeira carta de João, capítulo 3. Primeira carta de João, capítulo 3, a partir do versículo 16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo, e vir a seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Esses 3 versículos. Amor abnegado é esse aqui, que João está nos retratando. Jesus Cristo é o padrão desse amor. Deu a sua vida por nós. E por causa disso Ele nos ensina a entregarmos a nossa vida em favor dos nossos irmãos. Os recursos que temos estão à disposição para que os nossos irmãos não padeçam e nós retenhamos em egoísmo os recursos, se podemos socorrer, se podemos ajudar os irmãos. O cristão é aquele que vê o enfermo e procura meios para curá-lo. Vê a ignorância e compartilha o seu conhecimento. Vê a fome e compartilha o seu prato. Porque Deus quer olhos que vejam e chorem, que se manifestem em amor ao próximo. Deus quer ouvidos que ouçam, e que ao ouvir o grito dos necessitados, Deus quer mãos que se lancem em socorro. Quando o apóstolo Pedro foi retratar Jesus para os gentios lá em Cesareia, na casa de Cornélio, Pedro disse: Jesus Cristo foi aquele que andou por toda parte fazendo o bem. Foi assim que Pedro retratou Jesus. Amor abnegado é quando nós compartilhamos os nossos recursos,
com sabedoria e com generosidade. Quando nós lemos a história do avanço, do progresso do Evangelho pelo mundo, nós vamos percebendo que essa foi uma característica que fez com que a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, acompanhada das atitudes de amor, ganhassem o mundo. Os cristãos foram replicando o exemplo que viram no Senhor Jesus. Da sua atitude concreta de socorrer o necessitado, de abraçar e tocar no doente, de socorrê-lo. O nosso amor tem de se traduzir nisso, abnegação. Porque se o nosso amor não for demonstrado de maneira concreta, não é o amor de Deus que está em nós, é outro amor. Porque o amor de Deus se demonstra assim. E a terceira característica que Deus quer ver em nós é uma firme esperança. É tão fácil nós entrarmos no ritmo da crítica, da calúnia. É tão fácil para nós entrarmos no coro da murmuração. A mídia inteira está estruturada nessa sintonia. Você não encontrará na primeira página do jornal uma notícia positiva, você sempre encontrará um problema. Murmurar, apontar o dedo em crítica para alguém, ressaltar a dor, o problema, é isso aí que é o comum, é o lugar comum. Mas Deus nos chama para outra sintonia, para outra perspectiva, para oferecermos uma esperança. O mundo jaz no maligno, diz a Bíblia, e por sabermos disso, é que nós propomos, com nossa palavra e com nossa prática, as pessoas olharem para aquele que pode reverter o maligno, venceu o maligno e pode nos dar uma nova maneira de viver. Firmeza da vossa esperança. Quando nós olhamos para Cristo, nós ganhamos essa firmeza. Ainda que nossos problemas não estejam totalmente resolvidos, nem os problemas do mundo, mas nós sabemos e temos a certeza do novo céu e da nova terra. Deus nos dá essa garantia. E nós antecipamos as bênçãos do novo céu e da nova terra, da nova Jerusalém, vivendo hoje com essa esperança firme e concreta. Nós aguardamos o Senhor Jesus Cristo. Na virada do ano, eu enviei algumas mensagens para algumas pessoas de felicitações e desejos de paz e bênção nesse novo ano, e um dos irmãos me respondeu: Maranata, vem Senhor Jesus. A firmeza da nossa esperança. Mesmo vivendo no mundo de tribulações como o nosso, mesmo vivendo no mundo de tantas confusões, nós vivemos na certeza do novo céu e da nova terra, do retorno de Jesus Cristo, da sua justiça que há de triunfar sobre toda mentira, inverdade e injustiça. Quando nós vivemos assim, nós demonstramos a eleição de Deus, como diz o apóstolo aqui no versículo 4. Essa
é a maneira de viver que confirma o propósito eterno de Deus. Essas são características fundamentais que Deus espera encontrar em nós e que Deus nos dá condições de ter. Porque não é pelo nosso esforço, mas pela graça de Deus, como diz aqui o primeiro versículo, graça e paz a vós outros, é por causa da graça e da paz de Deus presentes em nós, que nossa fé é operosa, que nosso amor é abnegado e que nossa esperança é firme no Senhor Jesus. Que Deus nos ajude a entender e atender aqui. Que esse ano que nós estamos apenas começando, o terceiro domingo desse ano, seja um ano extraordinário. 3 sábados, os missionários estiveram em Tessalônica e uma igreja repercutiu o evangelho em toda a Macedônia e Acaia. Deus pode operar com poder, com graça, que através de nós o seu evangelho também possa repercutir, possa se divulgar, transformando nossas vidas e nos levando na sua presença. Santifica a tua igreja. Vamos levantar e vamos cantar juntos esse hino que também é a nossa resposta ao que a palavra de Deus nos mostrou nessa manhã. Enquanto cantamos, podemos consagrar dízimos e ofertas ao Senhor. Irmãos e irmãs, que a graça do nosso bondoso Deus, que o amor demonstrado por Ele, enviando Jesus Cristo a esse mundo, e que a certeza que a consolação do Espírito Santo coloca em nossas mentes e corações, possam repousar sobre nós, para a glória desse Deus bendito e trino, fazendo com que nossa fé de fato seja operosa, o nosso amor realmente abnegado e a nossa esperança cada dia mais firme no Senhor Jesus, para a glória dele e para sempre. Amém.
Gostaríamos de saber se temos aqui hoje de manhã alguém que está nos visitando. E se houver, pudesse colocar em pé um instante, por favor. Gostaríamos de saber de você. Nádia. Que tá já. Que bom. Bem-vindo então, Nádia, a Campinas. Sabemos que você está aí visitando seus queridos. Deus te abençoe, viu? No sábado que vem nós vamos iniciar o nosso Café e Ponto 2014. Então nós convidamos os homens da igreja para virem tomar esse café. O tema é 2014 em perspectiva, e quem vai nos dar o ponto é o nosso irmão Iberê, que na sua vida comum desenvolve vários cursos que ajudam a gente a entender o que nos aguarda aí na perspectiva desse ano. Então venha tomar esse café com a gente às 8 horas, e logo depois do café nós vamos ter essa oportunidade de ouvir o que o Iberê tem de importante para nos dizer. Por favor, dê atenção ao boletim, porque nele você vai encontrar notícias importantes de como você pode participar da obra de Deus que Ele nos tem confiado. Agora às 10h15 nós vamos continuar a estudar e a meditar na Palavra de Deus aqui no templo. Então todos estão convidados a permanecer, e algumas outras classes também aqui em nosso prédio.